Bem-vindo a todos! Meu nome é Diego Jacques e hoje nós iremos tratar sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal. Pessoal, ela, em termos estatísticos, é disparado a que mais cai em concursos públicos. Então preste bastante atenção nesse vídeo. E o que você está achando dessas nossas aulas, dessas nossas revisões? Está gostando do vídeo, pessoal? Se ele for útil para você, já dê aquele joinha. E também, caso queira aprender mais sobre finanças públicas, não deixe de se inscrever aqui no canal também. Vamos deixar de enrolação e logo para o que interessa. Então hoje a gente vai falar sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal. Primeiramente, pessoal, a gente tem que ver a aplicabilidade dessa lei. Então vamos lá, ela serve para todos os entes, pessoal, tanto União, Estado, Distrito Federal e municípios. Então aqui todo mundo, desde o município pequeno até a União, todo mundo tem que respeitar o que está dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal. Inclusive, além de todos os entes terem de respeitar ela, também todos os poderes, executivo, legislativo, aqui abrangendo quem? Os tribunais de contas, o Poder Judiciário, o Ministério Público e, apesar de não estar claro aqui também, a Defensoria Pública, ou seja, todo mundo, União, Estado, Distrito Federal e municípios, mas todos os poderes têm de observar o que está disposto na nossa Lei de Responsabilidade Fiscal. Além de que todas as administração direta, ou seja, os órgãos, os ministérios, os fundos, as autarquias, as fundações e as empresas estatais dependentes. Então, a única entidade que não precisa se submeter à Lei de Responsabilidade Fiscal são as empresas estatais independentes, porque as dependentes elas têm de observar o que está disposto aqui na Lei de Responsabilidade Fiscal. E para a gente entender a diferença entre uma empresa dependente e uma empresa independente, para fins de lei de responsabilidade fiscal, é bom primeiramente a gente entender o que seria uma empresa controlada, ou seja, aquela empresa que o Estado ele pode ou não colocar dentro do seu orçamento. Então vamos lá, o que é uma empresa controlada pelo governo? É uma sociedade cuja maioria do capital social com direito a voto pertence direta ou indiretamente a ente da federação. Então, pessoal, resumindo aqui o que está falando esse conceito. Se as deliberações, se quem efetivamente vai mandar naquela empresa vai ser o governo, ela vai ser uma empresa controlada. Que vai ser essa questão aqui da maioria do capital social com direito a voto, ou seja, quem vai definir os rumos da companhia. Se essa maioria desses rumos serem definidos pelo poder público, ela vai ser uma empresa controlada. Então agora, pessoal, qual vai ser a diferença entre uma empresa dependente, que ela vai ter que observar o que está na LRF, e uma empresa independente, que ela não precisa observar o que está na LRF? Então, uma empresa estatal dependente é uma empresa estatal controlada pelo ente, ou seja, esse primeiro conceito que a gente viu antes, e além dela ser controlada, para ela ser dependente, ela tem que receber recursos por parte do governo para o pagamento das suas despesas com pessoal e de custeio em geral. Então, vamos lá pensar. Ela é uma empresa qualquer, mas ela não consegue, com os seus lucros, com as suas receitas, elas não conseguem fazer o que essas empresas? Elas não conseguem pagar seu próprio pessoal. Então, nesse caso, ela é uma empresa que é dependente. E além disso, vamos supor, ela às vezes consegue até pagar seu pessoal e seus custeios em geral, essa empresa. No entanto, quando ela quer aumentar o seu patrimônio, por exemplo, o investimento, ela precisa da mesma forma do Estado. Então, ela vai ser também dependente. Então, para uma empresa ser considerada independente, além dela ter que se manter sozinha, tanto seu pessoal quanto seus custeios em geral, sua manutenção administrativa, aluguel, enfim, tudo isso, além dela conseguir se manter com seu pessoal e sua manutenção administrativa, ela também vai ter que ser capaz de sozinha fazer o quê? Seus investimentos. E caso ela não, nenhum desses pontos ela consiga fazer sozinha, ela vai ser o quê? Uma empresa estatal dependente. E aqui, pessoal, a lei ela faz uma importante ressalva, que olha só, ela, pelo fato de aumentar a participação acionária, o governo nessa empresa, não necessariamente ela vai deixar de ser independente. Então, mais ou menos o seguinte caso, olha, dos principais exemplos de uma empresa estatal independente que a gente tem é a Petrobras. Por quê? Ela não precisa de recurso do Estado nem para pagar seus servidores, seus empregados públicos, na verdade. Ela não precisa do recurso do Estado para manter suas atividades administrativas e muito menos para fazer seus investimentos. Compra de plataforma de petróleo, compra de navio, ela não precisa do Estado para isso. No entanto, imagina a União, ela tem 90% da Petrobras. E ela fala agora, olha, em vez de eu ter 90% da Petrobras, eu quero ter 95% do controle da Petrobras. E ela vai o quê? E compra esses 5% dessas ações.
Isso não quer dizer que a empresa estatal ela vai ser dependente, porque o que a lei aqui fala é o seguinte: se o Estado apenas estiver aumentando a sua participação acionária, isso não vai ser o caso dela deixar de ser uma empresa estatal independente. Então, pessoal, isso daqui tem que ficar bem claro para vocês. Quais são a aplicabilidade da Lei de Responsabilidade Fiscal? Todos os entes, todos os poderes e as empresas estatais dependentes. As empresas estatais independentes não precisam seguir as disposições da LRF. E agora vamos ver como é que a banca cobra isso em prova? A LRF se aplica às empresas estatais controladas, que recebem do ente controlador recursos financeiros para o pagamento de despesa com pessoal ou de custeio em geral ou de capital. E aí, pessoal, o item está certinho, né? Exatamente isso. Se o ente controlador manda dinheiro para pessoal, custeio ou capital, ela se torna o quê? Uma empresa estatal dependente, a não ser no caso de quê? De aumento da participação acionária, que aí nesse caso ela não vai ser uma empresa estatal dependente. Para os efeitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, entende-se como empresa controlada a sociedade cuja minoria do capital social com direito a voto pertença direta ou indiretamente à União, ao Estado ou ao município. E aí o item está errado, né, pessoal? Não é minoria do capital social com direito a voto, é maioria do capital social com direito a voto. Empresas estatais dependentes e independentes estão sujeitas às regras da LRF. E aí, pessoal, está errado, né? As independentes, elas não precisam estar aqui sujeitas ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal. E agora, pessoal, então a gente já viu a aplicabilidade. E agora, o outro ponto importantíssimo da nossa LRF é a receita corrente líquida. Pessoal, a receita corrente líquida, ela vai servir de base para várias circunstâncias aqui do ponto de vista das finanças públicas. O que a gente viu em relação à receita corrente líquida? Lembra quando eu falei para vocês na aula passada a respeito das emendas parlamentares, tanto individuais quanto bancada? É feito com o quê? Com base na receita corrente líquida. E depois a gente vai ver mais adiante que o limite máximo que cada ente pode gastar com o pessoal é com base também na receita corrente líquida. E várias outras questões que estão dispostas tanto na Constituição Federal quanto também na Lei de Responsabilidade Fiscal. E o que seria, pessoal, essa receita corrente líquida? Pessoal, lembra na aula de receita? Eu falei para vocês, olha, a classificação mais importante é a classificação por natureza de receita. E a gente entrou exatamente na classificação da receita corrente. Então, a receita corrente líquida vai ser toda aquela receita corrente que a gente viu com algumas deduções. Então, é toda a receita corrente, seria o quê? O TCPAS-TO, lembra que a gente falou? Tributárias, contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, serviços, transferências correntes e outras receitas correntes. E se você não viu o vídeo de receitas públicas, vale muito a pena ir lá voltar para você entender muito mais esse conceito. Então vamos lá. Então a receita corrente líquida vai ser toda essa receita corrente com algumas deduções. Vamos ver quais são essas deduções? Então lá na União. Então o que acontece? Você vai ter uma receita corrente líquida para a União, para os estados, para o Distrito Federal e para os municípios. E cada um desses entes vai ter algumas deduções específicas para cada um deles. Por exemplo, na União, quais vão ser as deduções? Vai ser os valores que a União transfere tanto para o Estado quanto para os municípios por determinação constitucional ou legal. Então, por exemplo, tem a questão de que uma parte dos impostos da União ela tem que encaminhar para os estados, para os municípios. Então, o que eu tenho que fazer? Para não ficar ali grande essa base da receita corrente líquida da União, da receita corrente, o que eu faço? Aquilo que a União ela tem que repassar para os outros entes, eu já tiro aqui da minha receita corrente para virar a minha receita corrente líquida. Além disso, outras contribuições sobre a folha de salários do trabalhador e do PIS/PASEP. Nada disso vai entrar também na receita corrente líquida da União. E nos estados, pessoal, quais vão ser as parcelas que eu vou ter que deduzir para virar a receita corrente líquida? Então vai ser todo esse somatório da receita corrente do estado, deduzindo o quê? As parcelas que eu transfiro para quem? Para os municípios por determinação constitucional. Então, por exemplo, eu estou no estado do Goiás, como é que vai ser a minha receita corrente líquida? Vou pegar toda a receita corrente que o estado arrecadou e deduzir aquela parcela da receita que eu tenho que obrigatoriamente mandar para os municípios do Goiás. E como é que funciona com os municípios? O município já é o final da parcela arrecadatória. Então, o que acontece? Em relação às receitas que ele arrecada, ele não precisa deduzir nada, que ele não transfere dinheiro para ninguém. Já aqui, pessoal,
eu vou colocar aquela dedução que é comum tanto para a União, Estado, Distrito Federal e municípios. Então vai ser a contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência. Então aqui, pessoal, porque não é uma receita do Estado, aquela contribuição dos servidores, ela não pode integrar uma receita corrente do próprio Estado, no município ou da União. Então, o que você faz? Você já deduz essa parte da contribuição desses servidores. E também a compensação financeira entre regimes. Por exemplo, uma pessoa que era da União e passou um concurso no Estado. A União, ela tem que depois passar todos os recursos que essa pessoa contribuiu na União e mandar para o Estado. Então, isso que seriam essas compensações financeiras. Em regra, pessoal, é toda essa contribuição dos servidores públicos, né, do seu regime de previdência. Então, o que acontece? Todas essas contribuições, tanto na União, Estado, Distrito Federal e municípios, elas são deduzidas. E como é que funciona a apuração dessa receita corrente líquida? Ela tem 12 meses de apuração. Então, por exemplo, se eu estou agora em agosto, eu tenho que pegar agosto mais os 11 meses anteriores para dar o total de 12 meses. Da mesma forma, por exemplo, se eu estou em dezembro, eu tenho que voltar até janeiro do ano para dar 12 meses e com isso eu calcular minha receita corrente líquida. Então, como é que ela vai ser feita? Eu somar a arrecadação do mês em referência e mais os 11 meses anteriores, tirando qualquer duplicidade. E agora vamos ver como é que as provas cobram isso em concurso público. Segundo o disposto na LRF, a receita corrente líquida corresponde ao montante bruto de receitas tributárias, contribuições, receita de serviço e receitas patrimoniais. O item está o quê? Errado, né, pessoal? Não é receita bruta, é o quê? O montante líquido, né? Como é que funciona essa receita corrente líquida? Eu pego essa receita bruta e tiro o quê? Aquelas deduções e vira a minha receita corrente líquida. Próxima questão, a soma das receitas arrecadadas no mês em referência e nos 11 anteriores, excluídas duplicidades, é utilizada para apurar a receita corrente líquida. O item está certinho, né? Exatamente esse o conceito de receita corrente líquida. E a gente agora, avançando na matéria, a gente vai para outra que também despenca em prova, que é a limitação de empenho e alguns contingenciamentos. Como é que funciona isso, pessoal? Até eu coloquei aqui na tela, isso é importantíssimo. Aqui, pessoal, ocorre a limitação do empenho quando a arrecadação da receita é insuficiente para cumprir as metas de resultado primário ou nominal definidas na LDO. Na aula passada, a gente falou o seguinte, que a LDO ela vem definir as metas de resultado primário e nominal em consonância com a trajetória sustentável da dívida pública. Então, o que aconteceu? Vamos supor que eu previ que eu ia arrecadar 10 bilhões de reais. Mas vamos supor que ali, quando começou o ano, você falou, olha, a situação não está boa para o Estado. Na verdade, a previsão nossa é de arrecadar só 9. E o que vai acontecer com essa minha queda de receita? Todos os poderes, executivo, legislativo, judiciário, Ministério Público, Defensoria, todo mundo vai ter que dar sua contribuição e contingenciar essas despesas. Então, o que vai acontecer? Os poderes deverão promover, por ato próprio e nos montantes necessários, limitação de empenho e movimentação financeira. Então, aqui, pessoal, o que vai acontecer? O Poder Executivo ele vai falar, olha, pessoal, a gente teve frustração de 1 bilhão e Poder Judiciário corta um determinado montante, Legislativo esse outro montante e com base em quê? Com base nos critérios que eu já fixei na minha Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, aqui, pessoal, a Lei de Diretrizes Orçamentárias vai tanto fixar essas metas de resultado primário, quanto também ela vai falar dos critérios de como é que vai ser feito esse contingenciamento orçamentário. E o próximo ponto é o seguinte, vamos supor que nesse nosso exemplo, né, tinha 10 bilhões de receita, a gente previu que ia ter uma frustração de arrecadação de 1 bilhão, mas ali chegou em abril e o governo analisou e falou, olha, realmente, a gente de janeiro a março estava muito ruim, mas agora em abril deu um pipoco, a arrecadação estourou. Então, o que a gente vai fazer? Vamos recompor uma parte? A gente esperava ali um déficit de 1 bilhão, mas na verdade a gente estima que na verdade vai ser só 300 milhões. Então, o que a gente vai fazer agora? Você informa para cada um desses poderes e vai ser essas dotações podem ser recompostas de forma o quê? Proporcional. Então, de acordo com a proporção que cada poder cortou na sua despesa, conforme a sua arrecadação ela vai tendo novas reestimativas para cima, o que vai acontecer? Você pode também restabelecer proporcionalmente essas despesas, né? E também, da mesma forma, se tiver mais queda de arrecadação, vão ter novos contingenciamentos. E essa avaliação, pessoal, ela é feita de forma bimestral.
Então, de em 2 meses no ano, você faz essa avaliação se a receita está aumentando ou a receita está diminuindo. Se for o caso, você faz essa limitação de empenho. E pensa da seguinte maneira, chega um ponto que cada um vai ter que limitar os seus empenhos, ou seja, fazer seus contingenciamentos. Eu posso contingenciar qualquer dotação orçamentária? De forma nenhuma, porque a nossa lei de responsabilidade fiscal, ela vem falando o seguinte, olha, vão ter algumas despesas que pelo fato de elas serem prioritárias, você não vai poder fazer o quê? Cortar e fazer essa limitação de empenho. E quais são essas despesas? Despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do ente, principalmente com o quê? Pagamento de pessoal. Pagamento do serviço da dívida é o segundo item. Relativas à inovação e ao desenvolvimento científico e tecnológico. Aqui, pessoal, o que a LRF quis colocar? Pessoal, olha, para a gente avançar o país, desenvolver, a gente tem que investir em ciência e tecnologia. Então, para a gente não ter que abrir mão ali do futuro do país, o que a gente vai ter que fazer? Tirar essas despesas de ciência e tecnologia da limitação de empenho. E também as outras despesas que eu ressalvei pela LDO. Então, o que vai acontecer? Esses 3 primeiros casos é a própria LRF falando de quais são as despesas que de forma alguma elas têm de ser limitadas. E já a própria LRF, ela fala, olha, a própria lei de diretrizes orçamentárias, ela pode colocar outras despesas que não essas 3, que de forma alguma podem ser limitadas também do ponto de vista orçamentário. E agora vamos para as questões. Durante a execução orçamentária, poderá ocorrer a limitação de empenho e movimentação financeira das despesas, em razão do não cumprimento das metas de resultado primário. E o item está certinho, né, pessoal? É tanto resultado primário, resultado nominal, receita, despesa, enfim, são várias métricas que você pode limitar esses empenhos. A verificação da compatibilidade da arrecadação de receita com as metas de resultado primário e nominal é bimestral? O que você acha, pessoal? É certinho, né, pessoal? Essa avaliação que a gente faz, ela é bimestral. As provas costumam colocar o período quadrimestral, que é o período de publicação de alguns outros relatórios, mas sempre observe essa data, vai ser bimestral essa questão da limitação de empenho. Os critérios para limitação de empenho e movimentação financeiras são fixados na Lei Orçamentária Anual. E aí, o item está errado, né, pessoal? É fixado onde? Na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Não serão objeto de limitação as despesas que constituam obrigação constitucionais e legais do ente, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida, as relativas à inovação e ao desenvolvimento científico e tecnológico, custeadas por fundo criado para tal finalidade. E aí, pessoal, o item está certinho, né, pessoal? Exatamente esse é o ponto das despesas que não podem ser contingenciadas. E agora, avançando ainda mais, a gente vai tratar do ponto que trata da renúncia de receita. É a redução discriminada de tributos ou contribuições, ou outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado. Então, aqui olha as palavras-chave. Redução discriminada e tratamento diferenciado. Então, por exemplo, todo mundo que tem um carro tem que pagar o quê? O IPVA. Mas só que o que você pode fazer? Você elege determinadas categorias, como por exemplo, o motorista de táxi, e fala, olha, você não precisa mais pagar o IPVA. Isso é o quê? Tratamento diferenciado e uma redução discriminada. E assim como taxista, existem diversos outros casos de renúncia de receita, como por exemplo, a isenção do imposto, por exemplo, por um carro elétrico. O que você faz com isso? Você faz um tratamento diferenciado exatamente para você desenvolver determinados setores da atividade econômica. Mas, pessoal, olha só, a renúncia de receita, de uma certa forma, o que ela faz? Ela diminui a arrecadação do Estado. Então, para isso, você tem que ter vários requisitos para o Estado não ficar sem receita e não fazer as suas políticas públicas. E quais são esses requisitos para você fazer essas renúncias de receita? A gente tem os requisitos fixos. Quais são esses? Estimativa do impacto orçamentário no exercício em que deve iniciar a sua vigência e nos 2 seguintes. Então vamos supor, eu quero colocar aqui uma nova renúncia. Eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que calcular quanto que ela vai custar nesse exercício agora e nos próximos 2. Além disso, eu tenho que atender o que está disposto na minha LDO. Então vamos supor que a minha LDO ela colocou uma série de requisitos ali para eu fazer uma renúncia de receita. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar lá na minha lei de diretrizes orçamentárias e eu ver se todo o meu checklist ali, tudo que a LDO falou para eu fazer, eu estou obedecendo. Então são esses 2 requisitos fixos.
eu atender o que está na LDO e, além disso, fazer um impacto, tanto nesse exercício quanto nos 2 subsequentes. E, além disso, eu tenho que atender uma das condições, das 2 condições que eu vou falar a seguir. Então, primeiro, eu falar que a renúncia foi considerada na estimativa da receita da lei orçamentária anual e que não afetará as metas fiscais, ou que a renúncia foi acompanhada de medidas de compensação por meio do aumento de receita, que é elevação de alíquota, base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. Então vamos lá, pessoal. A gente tem esses 2 requisitos fixos, né? O impacto e mais as condições da LDO. E agora, pessoal, além desses 2 requisitos, eu tenho que atender um desses 2. Então vamos lá. Eu tenho que falar, olha, vamos supor que agora eu estou em 2024 e eu estou encaminhando a minha lei orçamentária para 2025. O que eu já falo? Olha, essa minha renúncia, eu já fiz um impacto total, eu já vi o que está na LDO e eu já vou colocar na minha lei orçamentária anual já com essa renúncia já prevista. Mas vamos supor que eu já esteja agora nesse exercício financeiro agora. Ou seja, não previ na minha lei orçamentária anual. O que eu posso fazer? Eu posso fazer uma medida de compensação. E como é que eu faço isso? Como eu vou diminuir a minha receita por meio dessa renúncia, eu tenho que fazer uma medida de compensação para aumentar uma outra receita. Então, eu vou aumentar uma alíquota, vamos supor, eu diminuo o IPVA nesse carro dos taxistas, por exemplo. Eu aumento uma outra receita para compensar. Então, é dessa forma que funcionam os requisitos para você conceder uma renúncia fiscal. E lembrando que esse benefício só entrará em vigor quando implementadas as medidas. Então, vamos supor, no caso dos nossos taxistas, eu diminuí ali o IPVA do taxista, mas em compensação, por exemplo, eu aumentei outro tributo. Eu só vou conseguir efetivamente diminuir o IPVA dos taxistas quando aquela outra medida de compensação for efetivamente implementada. Então não adianta eu falar, eu estou diminuindo agora o IPVA dos taxistas, mas futuramente eu vou aumentar o meu tributo. Não, de forma alguma. Tem que ser, inclusive, prévio essa autorização para eu aumentar essa minha outra arrecadação. E vamos ver como é que as bancas cobram isso em prova? A renúncia de receita descrita na LRF compreende a concessão de isenção em caráter não geral. E aí, pessoal, é exatamente, né? Caráter não geral ou então discriminatório. E a próxima questão. A renúncia de receita deve obrigatoriamente estar acompanhada da estimativa do impacto orçamentário e financeiro referente apenas ao exercício que deve iniciar a vigência e ao exercício seguinte. O item está errado, né, pessoal? Ele é tanto no exercício atual quanto nos 2 subsequentes. Representa fonte de compensação para a renúncia da receita a majoração ou criação de tributo. E aí, pessoal, certinho, né? O que eu estou fazendo? Eu estou diminuindo a minha receita por meio da renúncia e, em compensação, estou aumentando a minha receita, tanto pela minha majoração ou a criação de um tributo. E agora, o próximo ponto é como você aumenta uma despesa pública. Vamos lá, o aumento da despesa é a criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental. Isso daqui é um conceito bem amplo, né? Ou seja, tanto quando eu crio uma despesa nova, quando eu expando algo que já existe, ou um aperfeiçoamento de uma ação governamental. E como é que eu faço isso? Para você aumentar essa despesa pública, eu tenho que ter alguns acompanhamentos dela. Tem que ter uma estimativa do impacto orçamentário e financeiro no exercício em que deve entrar em vigor e nos 2 subsequentes. Lembra, é a mesma coisa que a gente viu lá na renúncia da receita. Eu tenho que fazer o impacto agora, nesse ano, e mais para os próximos 2. Além disso, quando eu criar qualquer despesa, o meu ordenador de despesa, ou seja, aquela pessoa ali, né, que realiza as despesas públicas numa secretaria de Estado, no ministério, aquela pessoa que efetivamente a gente fala que tem a chave do cofre ali do Estado, ele tem que falar o seguinte, olha, além de eu saber qual o impacto que eu vou ter dessa despesa pública, esse ordenador de despesa, ele tem que falar que essa minha despesa tem adequação com a LOA e compatibilidade com o quê? Com o PPA e com a LDO. E como é que funciona isso, pessoal? Ele vai falar o seguinte, olha, eu estou criando essa despesa com determinado impacto e, além disso, olha só, ela é adequada à LOA. Por que ela é adequada à LOA? Porque essa minha despesa, ela é objeto de uma dotação específica e suficiente, ou que esteja abrangida por crédito genérico. É da seguinte forma, olha, ele pode falar o seguinte, ela é adequada à LOA porque tem uma dotação bem específica. Por exemplo, eu vou construir uma ponte. A ponte é a terceira ponte em determinada localidade. Tá vendo aqui, ó, no meu orçamento da minha unidade, tem específico aqui, ó,
o orçamento para a construção da terceira ponte. Então, tá vendo que ela está uma dotação específica suficiente? Ele pode fazer desse jeito. Ou então ele pode falar de uma forma que ela está abrangida pelo código genérico. Então, muitas das vezes, lá no orçamento dele, não tem falando que é a construção da terceira ponte, mas ele tem falando no orçamento dele que tem lá falando construção de pontes pela cidade. E ele consegue demonstrar que aquele dinheiro é suficiente e que as outras construções, né, das pontes da cidade, elas já estão abrangidas nesse crédito, que ele fala que é esse crédito genérico. E além disso, além dele falar que é adequado com a LOA, ele tem que falar que isso daí também está compatível com o PPA e com a LDO. E ele vai fazer isso, que é uma despesa que se conforma com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos. Lembra que o PPA era o que? Diretrizes, objetivos e metas, e já no LDO era o que? Metas e prioridades. Então, ele vai ter que verificar todo esse arcabouço, tanto do PPA quanto da LOA, e ver se essa despesa que ele está criando, que ele está aumentando, é compatível com esses instrumentos orçamentários. E agora vamos para as questões. Para criar uma ação governamental que implique aumento da despesa pública, deve-se estimar seu impacto orçamentário por 3 exercícios contábeis, consistentes no exercício em que a ação deve entrar em vigor e nos 2 subsequentes. E aí o item está certinho, né, pessoal? Exatamente isso que a gente viu. A criação de ação governamental que acarrete aumento da despesa deve ser acompanhada de declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Vou tentar certinho, né, pessoal? Exatamente uma verdadeira revisão do que a gente viu antes. Uma análise da geração de despesa, à luz da lei de responsabilidade fiscal, deve concluir que a despesa é considerada adequada à lei orçamentária anual quando for objeto de dotação específica e suficiente. Exatamente também a questão. E agora, a gente já viu o que é uma despesa pública, aumento dessa despesa pública. E agora, pessoal, a gente vai ir em uma despesa pública que ela é como se fosse, a despesa é um gênero, né? E dentre uma dessas despesas, que é o gênero, a gente tem a despesa obrigatória de caráter continuado, que é um tipo de despesa extremamente importante para a gente, porque ela é uma despesa que normalmente o Estado leva ali pelos próximos 2, 3, 10 anos da sociedade. Então, na hora que você vai fazer uma DOCC, uma despesa obrigatória de caráter continuado, o legislador aqui, na hora que ele fez a LRF, ele falou, olha, você tem que tomar muito cuidado e seguir alguns requisitos. Então, a primeira coisa, a despesa obrigatória de caráter continuado é uma despesa corrente, ela não é uma despesa de capital. Então, aqui, por exemplo, investimento, construção de escola, construção de hospital não é uma despesa obrigatória de caráter continuado, porque isso é o quê? Uma despesa de capital. E sempre quando a gente vai falando de uma DOCC, despesa obrigatória de caráter continuado, é sempre uma despesa corrente. E ela aqui, quais são os instrumentos que eu posso criar minha DOCC? É uma lei, uma medida provisória, inclusive um ato administrativo normativo. Tá vendo aqui? Não é um contrato, é um ato administrativo normativo. E ela, pessoal, a principal característica da DOCC é que ela fixa para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a 2 exercícios. Então, principalmente, a nomeação de um servidor. Você entra agora e praticamente você fica pelos próximos 40, 50 anos no Estado. Você vai ter tanto as suas remunerações quanto também depois a aposentadoria. Então, o que vai acontecer? É uma despesa superior a 2 exercícios financeiros? Então vai ser o quê? Uma DOCC. E é o caso, por exemplo, aqui de uma despesa corrente também. E aqui, pessoal, quais são os requisitos para você fazer uma DOCC? Ela tem que ser acompanhada da estimativa do impacto orçamentário financeiro em quais períodos, pessoal? No exercício que deve entrar em vigor e nos 2 subsequentes. E agora vamos ver como é que as bancas cobram essa questão da DOCC? A despesa obrigatória de caráter continuado é uma despesa de capital com prazo de execução superior a 2 exercícios. E o item está errado, né, pessoal? Porque é uma despesa corrente e não uma despesa de capital. De acordo com a Lei Complementar número 101 de 2000, considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei que fixe para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a 3 anos. E aí, o item está errado, né? São 2 anos, não são superiores a 3 anos. E vamos avançando mais ainda na nossa lei de responsabilidade fiscal e agora a gente vai tratar especificamente na nossa despesa de pessoal. Lembrando, pessoal, que a despesa de pessoal é o quê? É um tipo das despesas obrigatórias de caráter continuado, que é aquela DOCC que a gente viu anteriormente.
E aqui, pessoal, qual é o conceito que a gente tem na LRF de despesa de pessoal? É o somatório dos gastos com ativos, inativos e pensionistas e com quaisquer vantagens remuneratórias, vantagens, vencimentos, fixos, variáveis, dentre outros. Então, pessoal, o pessoal que está lá ativo prestando serviço é gasto com o pessoal? É. Aquela pessoa que estava na ativa, que aposentou, é gasto com o pessoal? Exatamente. A pessoa faleceu, gerou pensionista, é gasto com o pessoal? Da mesma forma também é gasto com o pessoal. O que você ganha com vencimento, vantagens, tanto fixas quanto variáveis, pessoal, tudo que você gastou ali para servidor público, você vai entrar aqui nesse conceito de despesa pessoal. Então, por isso, que ele é um conceito bastante amplo e você tem que tomar muito cuidado na hora da prova, que eles sempre fazem o que? Restringem um pouco esse conceito de despesa com pessoal. E agora, pessoal, lembra que a gente viu a questão da receita corrente líquida? Aqui, uma das principais aplicações da receita corrente líquida é que por meio dela, a receita corrente líquida é a variável utilizada para o cálculo do valor do limite da despesa total com o pessoal. Então aqui a gente vai ver quanto que o ente gasta com o pessoal, então ele soma ali tudo que ele gastou com o pessoal, vai dividir pela receita corrente líquida daquele ente e com isso ele vai ter o gasto que ele tem com o pessoal em relação à receita corrente líquida. E aqui então a gente vai ver se ele cumpriu ou descumpriu os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, pessoal, o que é que eu já adianto para vocês? União, Estado, Distrito Federal e municípios, cada um deles vai ter um percentual máximo que eles podem gastar com o pessoal. Então, quais são esses limites? Então, eu vou pegar o quê? A minha despesa total com o pessoal, ou seja, eu pego tudo desse conceito, né, todas essas minhas despesas que entram aqui nesse conceito, divido pela minha receita corrente líquida, que foi aquele cálculo que a gente viu no início dos slides, e com isso eu chego em um valor. A União ela pode gastar até 50% da parte da receita corrente líquida dela com pessoal. Já tanto o Estado quanto o município, eles têm um pouco mais, eles têm 60%. Ou seja, a União ela pode gastar até metade e já Estado e município eles podem gastar um pouco mais, 60%. Pessoal, por que Estado e município acaba gastando mais que a União? Porque assim, a grande parte das despesas de pessoal, elas estão com estados e municípios, que é o que? Principalmente a parte de educação, né? As escolas que você vê, escola municipal, escola estadual, os hospitais, né? Você vê muito hospital municipal e hospital estadual, e também as polícias, né? As polícias que são militares, polícias civis, bombeiros, isso tudo é o quê? Dentro do estado, e também você tem as guardas municipais nos municípios. A União, ela tem um ponto de vista mais estratégico, né? Por exemplo, uma polícia federal não é tão grande, por exemplo, como uma polícia estadual. Então, por isso, pessoal, assim, como grosso modo das despesas de pessoal acontece efetivamente nos estados e nos municípios, eles têm um percentual maior. E agora vamos para as questões. A receita corrente líquida é a variável utilizada como base para o cálculo do valor do limite da despesa total com o pessoal da União, dos estados e dos municípios. O item está certinho, né? Nos estados, a despesa total com o pessoal em cada período de apuração não pode ultrapassar 60% da receita corrente líquida. O item está certinho também. Em um município, a despesa total com o pessoal em cada período de apuração não pode exceder os percentuais da receita corrente líquida de 60%. Tá certinho também, né? E como é que funciona a despesa? A gente viu que a União são 50%, mas como é que funciona a distribuição interna? A gente tem que o Poder Executivo ele pode 40,9%, o Poder Legislativo 2,5%, e aqui já inclui o TCU, e o Poder Judiciário 6%. Já o Ministério Público 0,6%. Já nos estados é 60%, sendo Poder Executivo aqui tem 49%, Poder Legislativo 3%, Poder Judiciário 6%. E o Ministério Público aqui ele já tem 2%. E aqui também inclui o Tribunal de Contas do Estado. E para finalizar, a gente tem a despesa de pessoal dos municípios. Ele é 60% sendo. Lembrando, pessoal, o que acontece? O município não tem nem judiciário e nem Ministério Público. Então vai ser só com o Executivo e com o Legislativo. Vai ser 54% para o Executivo e 6% para o Poder Legislativo. E com isso, a gente finalizou essa questão dos índices de pessoal. Aquilo lá também, pessoal, que eu coloquei os índices tanto da União, Estado, Distrito Federal e municípios, né, de uma forma global, cai muito nesses índices específicos,
como por exemplo, o próprio Poder Legislativo, do Executivo. Inclusive, eu sugiro que vocês deem uma atenção especial, principalmente, em qual é o limite do Poder Executivo da União. Ele é qual, pessoal? 40,9%, que é o foco que você tem que dar no CNU. Então, lembrando, né? Poder Executivo 40,9%, Legislativo 2,5% na União, Poder Judiciário 6%, Ministério Público 0,6%. E agora a gente vai falar do controle das despesas de pessoal. O que acontece? A principal ferramenta aqui é o limite prudencial. Lembra que a gente viu lá da União que o máximo que ela pode gastar é o quê? 50%. E desses 50%, 40,9% é do Poder Executivo. Mas antes de você chegar nesse máximo, a Lei de Responsabilidade Fiscal ela fala, olha só, se você chegar nesse 95% daquele valor ali, dos 40,9%, eu não vou deixar você fazer mais uma série de gastos, para você já começar a frear e você não ultrapassar essa barreira. Então, o que acontece? Se você exceder esses 95%, você vai ser proibido o poder e o órgão de fazer o quê? Então, por exemplo, esse nosso caso foi o Poder Executivo que extrapolou. Mas da mesma forma, pode ser o Ministério Público, que ele está ali bem próximo do limite máximo. Então, esse poder ou esse órgão que estiver ali 95% próximo do limite, ou seja, exceder esses 95%, o que ele vai estar vedado de fazer? Concessão de vantagem, aumento ou reajuste, ou seja, vai restringir esses aumentos salariais. No entanto, a única que você vai ter algumas ressalvas, como por exemplo, se tiver alguma sentença judicial ou se já teve alguma lei, algum contrato que coloque alguma coisa como uma prestação continuada para vários exercícios, aí você tem que cumprir o que está na lei. Mas se não tiver essa lei, esse contrato ou essa revisão geral anual, você não pode mais conceder nenhum tipo de reajuste. Além disso, você não vai poder criar cargo, emprego ou função. Você não vai poder alterar a estrutura de carreira que implique aumento de despesa. E também, pessoal, olha só, aqui se determinado estado, nesse determinado órgão chegou nesse limite prudencial, ele não vai poder, inclusive, fazer o quê? Provimento de cargo público, ou seja, fazer admissão ou contratação de pessoal a qualquer título. No entanto, tem algumas ressalvas. São as aposentadorias ou os falecimentos de servidores da área de quê? Educação, saúde ou segurança. Então, vão ser os únicos casos que vão estar excepcionados. E também alguma contratação de hora extra. Nada disso você vai poder fazer. E continuando esse meu controle das despesas de pessoal, agora pensa da seguinte forma, pessoal. Eu não cheguei nos 95%, eu descumpri totalmente. Lembra daquele que a gente viu lá dos 40,9% do Poder Executivo? Agora eu nem cheguei em 95% desse valor. Eu fiz o quê? Descumpri, eu fui lá para 50%, 60% desse valor. Quais vão ser as providências que eu tenho que adotar agora? Eu tenho que reduzir em pelo menos 20% das despesas com cargos em comissão ou função de confiança. Isso daqui não está previsto na LRF, está sim na Constituição Federal. Além disso, eu tenho que exonerar os servidores não estáveis. E olha só, pessoal, se mesmo eu reduzindo as minhas funções de confiança e exonerando os servidores não estáveis, se essas medidas não forem suficientes, o servidor estável pode, inclusive, perder o cargo. Tá vendo, pessoal, como é que é importante e por que cobra muito em prova essa questão do limite prudencial, de despesa com pessoal e receita corrente líquida? Porque essa daqui, pessoal, é uma das formas do servidor tanto não estável quanto o servidor estável ser demitido quando o Estado extrapola esse limite máximo com o pessoal. E avançando na LRF, a gente vai tratar aqui de algumas definições básicas de endividamento público. Então vamos lá. A primeira que você tem que ter em mente é a dívida pública consolidada ou uma dívida pública fundada. Aqui, pessoal, eu coloquei algum conceito anteriormente, mas o que você tem que saber é que quando eu trato de uma dívida pública consolidada, o que é uma coisa consolidada? Que já está firme, né? Ou seja, já vem há algum tempo. Ou então fundada. O que seria isso? Seria uma dívida com prazo superior a 12 meses. Então, sempre quando você estiver na prova falando de algo, uma dívida pública consolidada ou fundada, lembre daquele endividamento que tem um prazo superior a 12 meses, ou seja, superior a um exercício financeiro. E a gente também tem a dívida pública mobiliária. Sempre quando a gente estiver falando de dívida pública mobiliária, a gente está falando dos títulos públicos. Principalmente a gente tem o Tesouro Direto. O que seria isso? É um título público, ou seja, quando você empresta seu dinheiro para a União, ela faz o que? Ela te dá um título e esse é um título público, é uma forma de endividamento que ela tem.
E como isso é feito por meio de um título público emitido pela União, a gente chama isso de dívida pública mobiliária. Então, é um título público que normalmente a União coloca para os particulares e eles vêm e compram esse endividamento da União. E a gente também tem a operação de crédito. Aqui é como se fosse um empréstimo que você vai diretamente no banco. Mas a LRF, como a gente está tratando aqui de um bem público, né, quando a gente está falando de Estado, município, então além desse mútuo, né, que seria esse empréstimo, essa operação de crédito que a gente faz usualmente, né, quando eu vou no banco, ele me empresta uma determinada quantia, isso é um mútuo. Mas, assim, o Estado, para ele configurar isso como operação de crédito, não é só o mútuo, tem essas diversas outras características aqui e conceitos. Mas o que você tem que entender como operação de crédito é o que? Esse compromisso financeiro. Então, o que você tem que levar para a prova? Quando eu estiver falando de dívida pública consolidada ou fundada, eu estou falando de uma dívida com prazo superior a 12 meses. Quando eu estiver falando de dívida pública mobiliária, estou falando de um título público. E quando eu estiver falando de uma operação de crédito, é um compromisso financeiro assumido. E aqui também a gente tem a concessão de garantia, que é um compromisso de adimplência de obrigação financeira. Que é quando você é garantia de alguma coisa, é o seguinte, pensa, aqui é muito garantido a União. O Estado, por exemplo, o Estado vai fazer um empréstimo internacional. O que a União normalmente faz aqui? Ela entra como garantidora. Ela fala, olha, eu estou aqui assumindo um compromisso que se determinado ente não pagar as prestações, eu pago essas prestações e assumo elas da agora para frente. Então isso daqui que é uma concessão de garantia, é o quê? É um compromisso de adimplência de obrigação financeira. E já encaminhando agora para o finalmente da nossa Lei de Responsabilidade Fiscal, um dos artigos também que despencam em prova é esse artigo que trata do que o governante ele não pode deixar para o seu sucessor. Então vale a pena a gente ler aqui esse artigo na íntegra. É vedado ao titular de poder ou órgão, nos últimos 2 quadrimestres do seu mandato, contrair a obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. Então, pense o seguinte, faltando ali nos últimos 2 quadrimestres, ou seja, faltando 8 meses para o final do mandato, não pode o governante ele sair fazendo um monte de dívida e sem deixar o quê? Sem deixar dinheiro para isso para o próximo governante. Porque se ele fizer isso, inclusive é o quê? É um crime fiscal. Ele vai o quê? Fazer o quê? Ele vai deixar dívida só para o próximo, né? Então ele vai tentar fazer umas medidas eleitoreiras, né, para conseguir voto. E com isso, caso ele perca, o que vai acontecer? O próximo governante vai pegar ali o Estado em situação não muito boa financeiramente. Então aqui o que esse artigo vem falando é o seguinte, olha, então faltando 8 meses, você não pode sair gastando o que você quiser. Você tem que fazer o seguinte, você tem que obrigatoriamente fazer essas despesas caberem dentro do seu orçamento, ou se não couber dentro do seu orçamento, você tem que colocar o quê? Você tem que deixar o retorno financeiro ali já vinculado a esse tipo de obrigação. E também, para finalizar, em relação à preservação do patrimônio público. É vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se determinado por lei aos regimes de previdência social geral e próprio dos servidores públicos. Então, o que ele vem falando? Olha, eu não posso vender um bem ou um direito meu, que é uma receita de capital, posso vender um lote, um apartamento, um conjunto habitacional, para eu financiar a despesa corrente. Então, eu não posso, por exemplo, vender um apartamento para pagar uma despesa de pessoal. Porque se eu fizer isso, eu estou fazendo o quê? Eu estou tirando o patrimônio do Estado para pagar uma despesa que, em tese, ela é rotineira. Ela nunca acaba. Então, por isso, o principal objetivo aqui é você preservar o patrimônio do Estado. E você, de uma certa forma, fazer o seguinte, olha, se eu estou alienando um bem, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer uma despesa de capital também. Ou seja, eu estou vendendo um bem de capital, vendendo um apartamento. Então, aqui no melhor dos mundos é você o quê? Comprar um outro apartamento ou fazer um investimento ainda maior. E aqui tem algumas exceções, salvo se destinado por lei aos regimes de previdência social geral e próprio dos servidores. Então, eu não posso vender para fazer o seguinte, vender esses imóveis, né, para eu pagar uma despesa corrente, a não ser que seja o quê? O regime de previdência, né? Ele salvaguarda aqui a nossa aposentadoria. E com isso, pessoal, a gente termina a Lei de Responsabilidade Fiscal. A gente tentou fazer aqui uma revisão bem focada na hora da sua prova, para você ir muito bem na matéria de finanças públicas.
E se ficou alguma dúvida, pessoal, coloque aqui nos comentários e eu realmente espero que você faça uma excelente prova. E o que tiver ao meu alcance, não deixe de mandar mensagem, mandar e-mail, enfim, estou à disposição para o que vocês precisarem. E até a próxima!